Olá pessoal, eu sou o Ivan do blog aquivamosnós.com e esse é o segundo vídeo da série sobre imigração nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou falar sobre as perguntas mais frequentes que o agente da imigração pode fazer quando você chegar nos Estados Unidos e como respondê-las. Vamos lá? Bom, com essa pergunta, o agente quer saber que tipo de turista você é. Você é um turista viajando a lazer, alguém viajando a negócios, para uma reunião, por exemplo, ou se você está viajando por questões médicas, para fazer um tratamento, ou se você está viajando para estudar. Tenha em mente que esse tipo de pergunta é feita para que o agente possa comparar a sua resposta com o tipo de visto que você tem. Se você tem um visto de turista, então não pode dizer que está viajando a trabalho, senão seria uma contradição. Bom, como responder a essa pergunta? Basta apenas dizer a intenção da viagem. Não há necessidade de acrescentar nada na resposta. Seja curto e objetivo. Esta é uma das perguntas mais importantes que o agente poderá fazer para você. O objetivo do agente é saber se você não vai ficar mais tempo do que o seu visto permite. Por exemplo, para nós brasileiros, geralmente é concedido 6 meses de permanência com o visto de turista. Então você será impossibilitado de entrar no país se disser que vai ficar, por exemplo, 1 ano viajando a lazer. É nessa pergunta que o agente quer comparar o tempo de viagem com a sua intenção de viagem. E como responder a essa pergunta? Dizendo simplesmente quanto tempo você vai ficar. Por exemplo, se você for ficar 9 dias, você responde 9 dias, 9, 10 ou 11, de acordo com o tempo que você vai ficar nos Estados Unidos. Não precisa complementar com nenhuma informação extra. Por exemplo, algumas pessoas dizem, eu vou ficar 3 dias em Miami, depois 3 dias em Orlando. A gente não quer saber essa informação, ele só quer saber quantos dias você vai ficar. Então, mais uma vez, seja objetivo e curto. Mesmo que o seu voo tenha conexão, você não precisa informar isso para o agente. O que você tem que dizer é qual é realmente o seu destino final nos Estados Unidos. Quer um exemplo? Se você ficar 10 dias nos Estados Unidos, sendo 7 dias em Nova York e 3 dias em Washington, então você deve responder que o seu destino final é o Washington. Então, nesse caso, você tem que responder de acordo com o seu itinerário. Caso ele só pergunte qual é o seu destino final, mais uma vez, você só responde sendo curto e objetivo. Bom, o objetivo dessa pergunta é saber se você vai ficar em um hotel, se você vai ficar em casa de família, se você estiver estudando, por exemplo, se você vai ficar na casa de alguém. A resposta também é muito simples. Você tem que responder, se você for ficar num hotel, por exemplo, informando o nome do hotel. Mesmo assim, é bom você ter em mente o endereço do hotel, porque às vezes o agente pergunta, você vai ficar no Marriott, mas qual Marriott? O Marriott do centro ou o Marriott de outro lugar? Então, é interessante que você tenha as confirmações da sua reserva e tenha sempre o endereço do hotel também. Bom, aí você pode me perguntar, mas como eu respondo se eu não tenho hotel reservado para todos os dias da minha viagem? Muitas pessoas viajam, por exemplo, de carro pela Califórnia e vão decidir ali na hora aonde elas vão ficar hospedadas. Se vão ficar 2 dias em Los Angeles, depois 1 dia em São Francisco, não tem problema. Sendo assim, responda também que você vai ficar hospedado em hotéis. Se o agente pedir para ver as confirmações de reserva, você vai então explicar que você não tem, mas vai mostrar a reserva do carro, por exemplo. E se ele permitir, você vai explicar como é o seu roteiro. Eu tenho certeza que ele vai entender. Bom, isso é bem difícil de acontecer. É por isso que eu sempre sugiro que você já saia do Brasil com todos os hotéis reservados. Nessa pergunta, o agente da imigração quer saber se o montante de dinheiro que você tem é suficiente para os dias em que você vai ficar nos Estados Unidos. Responda quanto você tem em espécie e acrescente dizendo também o número de cartões de crédito que você está levando consigo nessa viagem. É ilegal entrar nos Estados Unidos com mais de 10 mil dólares em espécie por pessoa ou família sem ter declarado antes. Então, como responder essa pergunta? Eu tenho dito sempre, sendo objetivo. Estou, por exemplo, trazendo 2 mil dólares. Mais 2 cartões internacionais. Com essa pergunta, o agente quer te conhecer melhor. Ou talvez ele esteja comparando o seu cadastro com as informações que você disponibilizou quando você foi tirar o visto no Brasil.
Então a resposta também é muito simples. Você vai responder: eu sou advogado, ou eu sou dentista, ou eu sou estudante. Seja também claro e firme, porque você pode ter mudado de profissão também, né? E mais uma vez, pessoal, para reforçar, não há necessidade nenhuma de fazer nenhum complemento. Por exemplo, tem gente que costuma dizer assim: ah, eu sou funcionário público, mas eu também tenho uma loja de eletrônicos. Não tem necessidade nenhuma. Você vai escolher uma profissão que você tem e respondê-la. Não é um bate-papo, é só uma resposta. Pessoal, então é sempre importante você ter a resposta na ponta da língua. Tenha sempre um roteiro em mente, caso for perguntado, e seja sucinto nas suas respostas. Olhe direto nos olhos do agente da imigração e responda de forma calma. Não tem necessidade nenhuma de ficar nervoso. E a mais importante de todas, nunca minta na entrevista. Nunca fale nada que não é verdadeiro, que isso pode prejudicar você. Se você gostou, curta esse vídeo aqui. Se você quer que outras pessoas também saibam dessas informações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser acompanhar os vídeos do canal, é só se inscrever. Obrigado, até o próximo vídeo.